Como é que ficou a memória dos escravos? Os escravos foram enterrados de qualquer jeito. De qualquer jeito. Você tem conhecimento dessa história? Tenho. Por exemplo, hoje a gente tem... na minha cidade, nós temos... A gente falou do Cemitério dos Aflitos. O Cemitério dos Aflitos é um marco importantíssimo junto com o Quilombo Saracura, que a Vai-Vai foi... A escola de samba Vai-Vai foi deslocada para um outro lugar. Eu acho não tá no Bexiga mais? Crueldade. Tá no Bexiga, mas não tá mais no lugar que sempre esteve. Estão reformando, subiu um prédio lá, né? Acho que vão fazer uma estação de metrô também. Ah, tá. Eu acho. Tá. E lá se encontraram também resíduos humanos. Então, a memória negra de São Paulo, e assim, eu falo isso com muita licença, porque, embora eu conheça muita gente, não tenho legitimidade para falar sobre tudo, mas o que eu digo como um estudioso de cemitério, né? Perfeito. A gente tem, por exemplo, no Rio, uma memória importante, que é o Cemitério dos Pretos Novos, recentemente descoberto, que era um cemitério nas proximidades do Valongo, que era onde... Por que era importante ter um cemitério ali? Porque esses negros e negras escravizados, né, que quando eram trazidos para cá, sequestrados para cá, muitos não suportavam a viagem e morriam. Então existia um lugar próximo do desembarque para enterrar essas pessoas. Então esse é um cemitério que é um marco importante para a comunidade negra. A gente não consegue imaginar quantos milhões de pessoas foram jogadas no mar. Então não sabe o que tem de memórias. Verdade. E esse é um dado esse eu acho uma coisa muito perversa da escravidão, que é a perda completa da memória de muitas pessoas, de muitas famílias. De nomes, né? De nomes. Não tinham nomes, né? Cara, é isso. Para mim isso é uma perversidade, é uma pena, é uma coisa... nunca vai dar para... Isso nunca será reposto, isso, nenhum tipo de justiça conseguirá alcançar isso da gente não ter a memória dessas pessoas, tanto as que foram jogadas no mar, de qualquer jeito, como as que chegaram aqui e não tiveram essa referência. Por isso que eu acho que é tão importante a gente entender, por exemplo, um movimento como o movimento da memória dos aflitos. O Memorial dos Aflitos eu acho que vai ser um marco importante por isso. A gente reconhecer em São Paulo, sem anacronismo, muito anacronismo, mas reconhecer que ali era um lugar de sepultamento de pessoas escravizadas, marginalizadas pela sociedade e que hoje, depois de séculos, estão sendo lembradas. Não no alcance que mereciam muito mais, mas a gente saber que elas estão lá é importante, porque todo dia a gente pisa a nossa ancestralidade. O legal de contar essas histórias, dos lugares que elas aconteceram, é que a gente, em alguma medida, ativa na pessoa que vai no passeio, a próxima vez que ela passar por ali, ela falar, esse lugar tem história. Esse lugar aconteceu isso. Isso tá vivo. Porque história é uma coisa viva. Né? História é uma coisa que tá ali, cara, pulsante. Da minha cidade, por exemplo, na minha cidade de Campinas tem o cemitério dos cativos. A cidade de Campinas foi cemitério antes de ser cidade. Em 1750, entre 53 e 54, 1700... Era um cemitério. Foi organizado um cemitério que nasceu um cemitério bento para atender a demanda de um cônego e que imediatamente, pelo volume de mortes que existiam nos campos de cana e depois de café, acabou se tornando um local de enterramento de escravizados. E aí é uma coisa interessante, que a gente falava do Sete Palmos. Que eu vou lembrar da Josi, do lance dos Sete Palmos. Que é muito interessante, porque os Sete Palmos, talvez seja o primeiro protocolo de sepultamento da história da humanidade. Protocolo porque ele foi instituído não na epidemia de gripe espanhola, mas na peste, no leste europeu, que quase devastou a Europa. A peste. E aí perceberam que se você não sepultasse as pessoas a 7 palmos, os animais sentiam o cheiro, eles conseguiriam, pelo olfato aguçado, porcos, javalis, cães e lobos sentiriam o cheiro, desenterrariam as pessoas, que é pra gente causa repulsa, para os animais é um banquete. De novo. Eles levariam aqueles corpos de volta para os lugares de convívio, e aí sim os corpos expostos serviriam
como acabariam sendo agentes contaminantes novamente da peste. Então, os 7 palmos, eles são importantes para isso. Estou falando isso tudo por quê? Porque em Campinas, por exemplo, a gente tinha esse cemitério dos cativos e as pessoas não eram sepultadas a 7 palmos. Eles eram sepultados de maneira tão precária que esse local acabou virando um lugar muito mal visto pela cidade, porque cães e porcos desenterravam as pessoas. Então, com alguma habitualidade, o cara acordava na casa dele, abria a porta, tinha um pedaço de braço. O cachorro porque dele não tinha sido enterrado a 7 palmos. Porque os escravizados não tinham sido enterrados da maneira correta. Então, também a gente atesta aí, não só isso que você está falando, de um lugar de memória negra, de escravizados, mas a gente também atesta a razão de ser da gente ter que cumprir certos protocolos. Até hoje, quer dizer, os 7 palmos é uma regra que nunca mais foi abandonada, né, em sepultamentos. Né? Mínimo de 7 palmos é uma regra conhecida. E isso internacionalmente, como aqui é 7 palmos, em inglês é 6 feet under. 6 feet under. Porque também tem a referência dos pés. 6 pés. Dos 6 são pés. 6 pés, não 7 palmos. São 7 palmos, exatamente. E é muito louco isso, porque os 7 palmos e os pés, até eles convencionarem um número correto, ele era usado como a partir da referência do pé e da mão do rei. Então também tinha isso. Tem que torcer pro cara ter um pezão, né? 12 polegadas era o tamanho do pé do rei, por isso um pé. Exatamente. Muito maluco, né? Muito